Olá, está começando o BDF Entrevista. Eu sou Luana Ibelli e por aqui a gente sempre tem um bom papo sobre temas atuais com a visão popular que é a marca do Brasil de fato. Hoje a gente fala sobre o assunto do final de semana. O vídeo do youtuber Felca sobre adultização, que denuncia a exploração de crianças e adolescentes na internet, é um fenômeno de visualizações. Só até agora, o momento que a gente grava aqui essa entrevista, ele já está com quase 170 milhões de visualizações no Instagram e chegando a 30 milhões no YouTube. O tema virou assunto dos principais veículos de mídia e deve pautar até o Congresso. Para a gente se aprofundar nesse assunto, eu recebo hoje duas convidadas aqui comigo. Eu recebo a jornalista Natália Braga, que é autora do documentário Infância em Caixa, que debate o trabalho infantil nas plataformas digitais, e também Biana. Ela é pesquisadora do Laboratório Etnográfico de Estudos Tecnológicos e Digitais, o LETEC, da USP. Sejam muito bem-vindas, Biana e Natália. Eu começo perguntando para a Natália, que fez um vídeo de análise do Felca, né, desse vídeo que tá dando bastante repercussão. Natália, quais dois pontos você destacaria que mais te chamaram a atenção nesse conteúdo do Felca? Bem, muito obrigada pelo convite. O principal ponto que me chama a atenção é como o Felca conseguiu transformar esse assunto denso e especializado em algo que a população quis assistir e tomar uma atitude. Então, ao longo da minha análise, eu até separo esses dois pontos, mas tem um fator de comunicação acessível muito grande que ele fez, mas, no final das contas, ele também entregou ferramentas para o público aprender a denunciar e, principalmente, mudar suas atitudes dentro de casa. Então, eu escolheria esses dois pontos. Para além disso, Biana, e aproveito já para entrar nesse debate, né, uma das coisas que mais choca nesse vídeo é a rapidez com que o Felca consegue entrar ali numa rede de pedofilia, de fato. E aí eu te pergunto, né, você escreveu um texto onde você fala sobre como as plataformas estão lucrando com a exploração de crianças e adolescentes, né? O que está por trás desses sistemas que faz tão fácil e tão rápido entrar numa rede de pedofilia? A primeira motivação que eu tive quando eu fui escrever esse texto é o fato de que, mesmo os espaços digitais, como a gente conhece hoje, eles estarem há tão pouco tempo na nossa vida, a gente já naturalizou eles como se eles fossem algo, uma consequência inevitável do desdobramento da história da comunicação, né? E essa naturalização apaga que as plataformas que a gente usa diariamente, essas plataformas de massa, nessas redes sociais de massa, elas moldam as nossas conversas, o nosso acesso à informação e até as nossas relações pessoais, né? Isso tudo é produto dessas decisões políticas, econômicas e técnicas que são tomadas por empresas. E, no caso especificamente do vídeo do Felca, ele trouxe à tona um tema importante e urgente e ele foi, sem sombra de dúvidas, motivado por interesses muito humanos e muito nobres, né, que revelam uma preocupação sobre a proteção das nossas crianças. E ele até menciona a responsabilidade do Instagram no vídeo, mas o seu foco principal foi alertar os pais, né, como eles poderiam proteger seus filhos, não expor seus filhos online, né, porque esses criminosos existem e não têm escrúpulos, né? Ele está certíssimo. O recado é muito válido. Eu não sei, tá tudo certo com o vídeo? Pode continuar, Biana, a gente está te ouvindo. Tá. Então, o recado ele é muito válido, né? Os pais precisam proteger os filhos, enfim, que tem muitos criminosos aí, inclusive um conteúdo compartilhado de forma inocente pode cair nesse nicho de criminosos. Mas o ponto que eu tentei trazer no meu texto, que eu publiquei essa semana, é que parar nesse alerta é olhar para uma superfície do problema e não mostrar como as redes funcionam e como elas amplificam esse conteúdo e tornam eles rentáveis. Então, é um pouco por aí que eu queria abordar na nossa conversa. Pois é, Biana, e a Natália, ela, no vídeo dela também de análise, né, ela fala de um outro aspecto das redes sociais, que é os nomes que a gente também coloca ali nos vídeos para que isso tenha repercussão, Natália. E o termo que é utilizado é adultização, um termo que você também já utilizou para falar do tema no seu documentário, né, que a gente vai conversar daqui a pouco, e também outros vídeos sobre isso. O que você acha da escolha do termo adultização? Porque o centro do debate é a hipersexualização e exploração
Você acha que usar a adultização, ele ajuda também de alguma outra forma esse debate se ampliar? Por que a escolha desse termo em específico? Vista no trabalho que o Felca teve, eu acho que esse vídeo ele poderia, por exemplo, ser chamado pedofilia, sem problemas conceituais. Agora, considerando o que a gente, inclusive, quem cria conteúdo cotidianamente sabe, dependendo do título, talvez se o título desse vídeo fosse pedofilia, por exemplo, ele ficaria restrito para pessoas acima de 18 anos. O algoritmo do YouTube poderia ter identificado, classificado dessa forma. Mas eu acho que foi uma decisão muito acertada pensando nesse viés de hashtags, coisas que a gente escreve. Hoje em dia a gente até coloca, né, números e caracteres especiais quando a gente se comunica na internet sobre temas que nós consideramos sensíveis. E ainda assim o algoritmo consegue identificar, tá? Mas é um esforço que a gente precisa continuar a fazer se quiser levar assuntos adiante. E, gente, só um instante, porque tá dando um pouquinho de eco, mas eu vou seguir aqui. E também, adultização é um termo correto a partir do momento em que praticamente metade do tempo do vídeo o Felca usa para poder explicar como esse fenômeno acontece. E quem digitar o termo adultização no Google ou em qualquer plataforma de pesquisa vai encontrar artigos, experimentos, todo um arcabouço acadêmico. Então, eu acho que foi uma boa decisão, sim, mas é um assunto que tem várias ramificações e a gente precisa se atentar a elas. E como bem falado aqui pela Biana, as Big Techs têm um papel muito importante na continuidade, infelizmente, desse problema, dessa exploração, né? Pois é, e aí, Biana, eu jogo para você mais uma vez para a gente falar de regulação, né? Regulação é um tema central nesse debate. Inclusive o Congresso, né? O Hugo Mota já anunciou que ele vai falar sobre isso no Congresso, enfim. E aí é uma pauta que é muito fácil de ser dominada pelo campo conservador, né? Com esse cartaz de protejam as crianças, que é muito importante, está no centro, mas quem deve proteger as crianças e como, né? Queria te ouvir um pouco sobre essa questão da regulação. Tá, então, antes de falar um pouco sobre a questão da regulação em si, eu acho importante trazer um panorama geral do funcionamento dos algoritmos, né? E principalmente disso que a gente estava falando, que é a recomendação de conteúdos nocivos. Porque os algoritmos das Big Techs, eles não estão aí para nos proteger, né? Ou para garantir que a internet seja um espaço saudável. Eles foram criados para uma coisa muito simples, que é manter a gente o maior tempo possível na plataforma, porque isso é muito lucrativo. E aí, cada clique, cada curtida, cada comentário vira dinheiro, seja em publicidade, seja em dados, né, que podem ser vendidos ou usados para direcionar assuntos, inclusive contra nós mesmos, né, contra os nossos próprios interesses. E nesse jogo, não importa se o conteúdo ele é educativo, se ele é violento, se ele é mentiroso, explorador, o que importa é se ele prende a nossa atenção. Né? E a verdade é que esses conteúdos que chocam, eles assustam ou indignam a gente, eles tendem a segurar mais o olhar, né? Tipo, ele provoca mais reações. E é por isso que a desinformação, a violência, a exploração, elas não estão só sobrevivendo nas redes, né? Elas ganham força nas redes. Então, é importante deixar claro, antes de entrar no tema da regulação, é que não se trata de um erro técnico, né? Não é que o algoritmo não entende o que acontece. É o contrário, né? O sistema ele entende muito bem, né, o que faz e ele está cumprindo exatamente o papel para o qual ele foi desenhado, que é calibrar e priorizar o que gera interação, independente de ser ou não seguro. E no fundo isso revela um ciclo muito perverso, né? Que quanto mais extremo o conteúdo, mais engajamento ele vai ter. E aí, quanto mais engajamento, mais lucro a empresa faz. E aí, quanto mais lucro, menos interesse ela tem em mudar essa lógica. Então, resolver esse problema não é só ajustar o algoritmo, né? É mudar o modelo de negócio que transforma esses danos sociais em dinheiro, né? Então, isso é importante porque quando a gente fala de regulação e enfrentamento, né, de discursos conservadores, a gente pode cair num erro. Porque quando a gente fala em regular as Big Techs,
a gente não está falando apenas, ou se tá, não deveria, de criar uma lista do que pode ou do que não pode ser dito, né? Isso tem que ficar muito claro, porque reduzir a regulação a um pode, não pode falar, é cair numa armadilha que é de transformar as plataformas, que são empresas privadas e com interesses comerciais, nos árbitros oficiais do discurso, né? E aí isso não enfrenta o problema real, né? Que é estrutural. Então, a gente precisa entender a questão da regulação de uma forma mais ampla, né? E a gente volta nesse debate ainda, Biana, que eu queria trazer com a Natália, que ela tem horário, daqui a pouquinho ela sai aqui da nossa conversa e a gente continua com a Biana, mas vou aproveitar a presença da Natália aqui para a gente falar de um tema. A Natália, ela é autora de um documentário chamado Infância em Caixa, que ela aborda toda essa questão conectando o trabalho infantil e essa questão das plataformas digitais. Como esses temas estão relacionados, Natália, nesse seu documentário? Por que é tão importante fazer a relação entre esses dois aspectos também? Eu decidi fazer essa relação entendendo que, historicamente, aqui no Brasil, a gente teve uma certa migração da publicidade infantil da TV direto para a internet, e esses influenciadores mirins acabaram se tornando um canal onde a publicidade infantil, irregular, obviamente, acontece. E enquanto isso se desenvolve, a gente encontra um cenário de trabalho infantil ainda mais complexo e mais vulnerabilizado do que aquele trabalho artístico infantil que a gente via na TV e nos outros espaços de entretenimento, né? Mas para chegar a essa reflexão com qualidade, a gente precisa analisar os fenômenos que acontecem no entorno. Tanto a criança influenciadora quanto as crianças que estão na audiência ocupam um papel muito interessante nesse ponto de vista das empresas de tecnologia, porque são uma das audiências mais fiéis possíveis. A quantidade de visualizações que as músicas, os vídeos de criança mais famosos têm, estão na casa dos bilhões, faz parte do nosso desenvolvimento humano. O gosto por conteúdos coloridos, a vontade de assistir um conteúdo várias e várias vezes. E as crianças, quando elas veem uma outra criança igual a elas na tela, tem toda uma questão de identidade, de se encontrar, e também, ao mesmo tempo, é uma audiência que está ali assistindo possibilidades de vida que eventualmente ela não vai encontrar. Como, por exemplo, aquele influenciador mirim que recebe a linha de brinquedos inteira e está ali desembalando, né? E por esse espelho a criança acaba assistindo aquele conteúdo, se imaginando na brincadeira também. Então, aos poucos, o filme vai traçando essa linha de raciocínio crítica, entendendo o papel que as plataformas têm e as suas partes interessadas também, como as empresas de publicidade, né? Todos esses agentes que, no fim das contas, aproveitam da imagem de uma criança influenciadora e tornam ela um produto, e também de uma audiência que está ali crescendo cada vez mais e, de certa forma, sendo treinada para até a vida adulta seguir ali naquelas redes, consumindo sempre, que é o ponto principal, né? Pois é, Natália, e aí eu aproveito para fazer uma outra pergunta, que é se você chegou a abordar riscos psicológicos também, que podem afetar as crianças e adolescentes que estão expostos nesse ambiente, né? Vai muito além, como vocês duas acabaram de falar, né? Vai muito além de uma responsabilização apenas dos pais. É óbvio que o pai e a mãe que estão ali expondo a criança, né, monetizando em cima da exposição daquela criança, tem responsabilidade, mas a gente está falando de algo mais amplo e que influencia muito também na saúde dessas crianças e adolescentes. Então, também queria te ouvir sobre esse aspecto psicológico, dos riscos, enfim, o que você descobriu na sua investigação? São vários riscos, como, por exemplo, desde o início da vida, essa criança que é influenciadora está ali, né, trabalhando, se tornando uma figura pública, ela já ser vista de forma diferenciada pelas pessoas ao redor. É algo que a gente vê em relações relacionadas à fama, né? Imagina que os seus colegas e a sua escola, todas aquelas pessoas eventualmente podem se aproximar de você por interesse, sabe? Por querer fazer parte ali de um cenário de visibilidade. Isso é um ponto. Outro risco psicológico também bem complicado que a gente observa, principalmente nos casos mais graves e conforme essas crianças vão crescendo, é uma complicação, porque você vê os seus pais, os seus cuidadores se tornarem seus chefes, os mediadores desse conteúdo.
E aí começa um grande conflito de interesse, porque a pessoa que deveria te acolher e está atenta a todo um cenário de riscos, ela está ali gerenciando o conteúdo, e a gente vê também que quando a criança se torna a principal fonte de renda da família, acaba que ela sustenta uma responsabilidade muito desregulada, que é de não poder parar de criar conteúdo, não poder traçar a sua personalidade de outras formas para poder manter aquele sistema funcionando. Lá no Infância em Caixa, eu acabo trazendo outras situações, como de crianças que nem influenciadoras eram, mas que acabam se tornando memes, vítimas de bullying, vítimas de hipersexualização, tendo a sua imagem distorcida, atreladas a assuntos e questões visuais que fazem parte do universo adulto. Tem a questão também de você não querer mais esse conteúdo, de você querer seguir por outros caminhos. Mas será que a gente consegue apagar tudo da internet? E a verdade é que não, mesmo passando por ferramentas judiciais. Então, essas são algumas das implicações na saúde mental que eu consigo falar de imediato. E também reforçar aqui um trecho maravilhoso do vídeo do Felca, que ele passou um bom tempo ali entrevistando uma psicóloga especializada, e não foi por acaso. E eu gostei muito de como ela fala sobre, a partir da adultização, como essas crianças e adolescentes e jovens adultos acabam tendo uma postura sexualizada como uma única forma de se comunicar. E isso é muito limitador e triste, em certa medida, né? Para se posicionar no mundo, nós precisamos de um manejo, né? De uma versatilidade psicológica maior para conseguir viver com qualidade. Pois é, Natália, aí eu aproveito a Biana, né, para entrar também nessa questão de moderação, porque, bom, se tudo isso prejudica tanto, impacta tanto o psicológico dessas crianças, o que as empresas dizem, né, que a gente não consegue moderar tudo, é impossível moderar tudo, tem tanta informação. O que você me diz dessa desculpa dessas big techs que continuam, né, com conteúdos que não só expõem as crianças, mas também as colocam em muitos riscos? Então, a questão é que a combinação, né, entre o alcance global das plataformas e a automação algorítmica, ela cria um efeito de amplificação que ele não tem precedentes, né, na história da comunicação. E aí um vídeo, uma foto, uma mentira, né, bem formulada, ela pode atravessar continentes, né, em questão de segundos. E aí ela vai alcançar milhões de pessoas e... Opa, desculpa. Desculpa. E antes mesmo de ela passar por qualquer questionamento ou checagem, ela já vai ter caído no discurso público. Né? E essa velocidade, ela é um ativo central para o modelo de negócio das Big Techs. Porque quanto mais rápido e mais longe um conteúdo viaja, maior o volume de interação que ele vai ter e, consequentemente, maior a receita publicitária e o acúmulo de dados que ele vai gerar. Então, quando a gente fala que a moderação ela é reativa e é lenta, isso não significa que as empresas não tenham capacidade técnica para agir rápido, entende? Elas têm. E elas demonstram isso, inclusive, quando o conteúdo que está sendo postado ameaça diretamente os próprios interesses dessas empresas, sejam interesses comerciais ou jurídicos, né? Então, quando é, por exemplo, um caso de violação de direitos autorais, a diferença da velocidade, da forma como é moderada é questionável, é questão assim de segundos, né? E outros casos demora dias. E isso se dá porque a prioridade estratégica das empresas é aumentar o seu lucro e não promover um ambiente social saudável, enfim. Então é um modelo de negócio, né? Pois é, e aí, Natália, eu aproveito também para te perguntar, né, para a gente já ir para algumas considerações finais, né, porque você tem um compromisso. Natália, a gente pensando, né, em toda essa questão da demora, né, que a Biana acabou de falar, é difícil quando a gente vê um conteúdo na internet e a gente pode... O que a gente pode fazer, por exemplo? É um conteúdo que expõe a criança, existem formas da gente denunciar. O que você também passou por isso? Você tem alguma recomendação do que a gente pode fazer, mesmo levando em conta, né, essa demora das plataformas, mas isso não significa que a gente não consiga algum tipo de interferência. Queria te ouvir também sobre isso. Uhum.
Esse é o mérito da denúncia que eu até elogiei lá no início sobre o vídeo do Felca, porque essa orientação sobre o Disque 100, e a nível mais local, vamos dizer assim, eu acho muito válido que as pessoas entrem em contato com o Conselho Tutelar da região, né, com as instâncias do direito dessa região, e também, claro, vamos continuar sim usando ali aqueles recursos iniciais das plataformas com para fazer denúncias. Mas além de fazer isso, se puder, documente também. Salve o link, salve referências para você conseguir encaminhar para outros lugares. Uma referência que eu compartilhei recentemente com as pessoas são os canais da SaferNet. A SaferNet tem tanto um campo para pessoas que querem denunciar crimes digitais, de modo geral, como também um centro de atendimento onde você conversa com uma pessoa real, especializada, sobre como denunciar violações dos direitos das crianças e adolescentes na internet. Isso é muito interessante, tanto para quem está do lado de cá, que viu um conteúdo, achou grave e quer denunciar, como para a própria pessoa que convive com essa criança. Por exemplo, foi vítima de cyberbullying, para ambos os casos ali, esse canal, que é o Helpline, vai conseguir te orientar. Além disso, nesse mesmo espaço da SaferNet, eles trabalham em conjunto com instâncias governamentais que dão seguimento, seja o Ministério Público ou o Ministério dos Direitos Humanos. É muito importante a gente formalizar, por um lado, proteger imediatamente essas crianças e adolescentes, mas também traçar estatísticas, porque eu não tenho dúvidas de que todo esse cenário da violação dos direitos das crianças e adolescentes no meio digital é super subnotificado. Pois é, Natália, aproveito também para já te pedir as suas considerações finais, né? O que você acha mais importante que a gente não pode sair daqui nesse debate sem deixar isso muito explícito para as pessoas que estão assistindo a gente? Eu saio daqui, me despeço muito tranquila e muito feliz, porque vocês precisam dar um replay nas coisas que a Biana está falando aqui. Seja na minha pesquisa ou assistindo o vídeo do Felca, eu tenho para mim que a gente precisa olhar com muito cuidado e chamar a responsabilidade das plataformas digitais no meio desse cenário todo. Seja para identificar rápido que a imagem da criança está ali, ou que um perfil, na verdade, foi criado para uma criança ali, o que não deveria acontecer, mas também para remoção desses conteúdos e responsabilização das pessoas, porque também não é só excluir, né? Tem que entregar às autoridades, por exemplo, o endereço IP de uma pessoa que está comercializando conteúdo infanto-juvenil. E para esse tipo de coisa acontecer, é importante que toda uma mobilização aqui, que a gente leve isso como um hábito daqui para frente. O hábito de se informar sobre esse assunto, o hábito de acompanhar especialistas e ativistas que tratam dessa realidade, senão vai cair no nosso esquecimento, gente. A vida, muita coisa acontece ao mesmo tempo. E, por último, que é algo que eu chamo aqui de uma mudança mesmo de visão e de lidar com as redes sociais, é evitar publicar a imagem de crianças e adolescentes e, por outro lado, também evitar engajar. Evitar passar tempo assistindo, dar like, comentários, tudo aquilo que os influenciadores tanto falam quando querem que o conteúdo seja levado adiante. Pois bem, faça ao contrário quando você vê um conteúdo protagonizado por uma criança. É isso, obrigada. Obrigada, Natália, pela participação. Até uma próxima, viu? Bom, vou continuar meu papo então. Biana, é fundamental, né, essa mensagem da Natália, que conecta muito com o que a gente tem falado. E aí eu queria conversar um pouco com você sobre essa questão da economia da atenção, né? Ela acabou de falar, olha, a gente não tem que engajar, a gente não tem que dar like, porque é o seguinte, para a plataforma é a mesma coisa. Um conteúdo de ódio é igualzinho um conteúdo que você vai lá e fala, nossa, que lindo, que incrível. Então, a plataforma não diferencia nenhum desses conteúdos e é muito importante a gente estar atento a isso, né, pra gente saber como lidar com as coisas que a gente vê na internet e os impactos também que elas têm, né? Sim, sobre a economia da atenção, ela é importante falar dela partindo da premissa de que nós, de alguma forma, nos beneficiamos dentro dos espaços digitais, né?
com esse mercado de atenção, mas tem um lado que se beneficia muito mais, que, como eu já estava dizendo nas falas anteriores, são as Big Techs, né? Tem um estudo, uma pesquisa que foi publicada no Washington Post, eu cito ela também no meu texto, esse ano, inclusive, que fala que 90% de todas as interações de um post, elas ocorrem nas primeiras 30 horas, né? De modo que remoções tardias, elas têm pouco efeito no alcance. E essa escolha estrutural que eu estava falando, que é de colocar o lucro acima da prevenção de danos, ela reforça também esses efeitos que estão relacionados a como a gente monetiza a atenção e qualquer tipo de atenção. Né? Interromper a circulação de um conteúdo nocivo logo no seu início, né, no início do seu ciclo viral, reduziria o engajamento. E dessa forma também reduziria a receita, né, que esse conteúdo geraria. Então, a lógica de crescer primeiro, consertar depois, que está escrita, né, na cultura corporativa do setor, é que qualquer atrito que reduza, né, o fluxo de usuários é visto como risco para o negócio. E aí o resultado disso é um sistema que trata exposição massiva, né, inclusive de danos, como um custo aceitável de operação. Assim. Então, é especialmente grave quando a gente considera que esses conteúdos eles podem causar impactos duradouros, né? Porque eles reforçam discurso de ódio, eles alimentam rede de exploração, né? Desestabilizam processos democráticos, inclusive, como no caso que o Felca cita no vídeo, ele perpetua a revitimação de pessoas retratadas, né? Então, é extremamente importante problematizar isso. Óbvio, sempre a gente tem a dimensão individual da questão, mas a questão estrutural, ela não pode ser deixada no segundo plano, porque é ela que faz toda essa engrenagem rodar e ser, inclusive, lucrativa, né? Olha, isso é fundamental que você está falando, Biane, e aí me lembra também um argumento que você usa, né, que é explicar que o funcionamento dessas empresas é fascista. Você usa esse termo e é muito importante a gente dar nome aos bois, né? Então eu queria que você explicasse também um pouco desse aspecto que tem a ver com tudo isso que você está explicando para a gente. Quando eu falo, né, que essa lógica, né, de operacionalização das Big Techs ela é fascista, ela vem muito pautada no argumento de que a ideologia que faz você preferir o lucro, né, ao invés de preferir manutenção de direitos e promoção de justiça social, ela é uma lógica fascista. As empresas, no capitalismo, de modo geral, elas tendem a trabalhar visando a maximização dos lucros. Só que as Big Techs, elas têm um capital inédito, elas não são empresas comuns. Inclusive, por isso que quando que eu falo da questão da regulamentação, eu também entro no fato de que elas não devem ser pautadas com leis de regulação, enfim, que pautariam empresas comuns para garantir livre disputa de mercado, enfim, né? Porque, de novo, esse ambiente das redes sociais ligadas às Big Techs, eles são ambientes que eles penetram em várias áreas da nossa vida de maneira muito profunda, né? Não tem hoje uma distinção, ainda tem pessoas que querem acreditar que existe uma distinção muito bem delimitada em vida online e vida offline, mas na verdade o que a gente sabe é que hoje coisas que acontecem dentro dos espaços virtuais afetam a nossa vida, né? Vamos dizer, entre aspas, offline e vice-versa, assim. Então, a gente está numa relação constante com isso. E aí você também citou um pouco antes, né, qual a relação disso tudo com regimes autoritários, porque a gente fica vendo esses assuntos pingando, né, Biana? A gente vê aqui ao regime autoritário, a exploração de crianças acontecendo também e vários outros temas. Tudo isso se relaciona também com o modo de funcionamento dessas empresas? Sim. As plataformas digitais, elas investem de forma desigual na moderação de conteúdo, né? E aí elas concentram esforços e recursos em idiomas e mercados que consideram mais estratégicos, geralmente aqueles que representam maior poder de consumo, maior risco jurídico imediato, e isso deixa de lado grande parte do sul global, né? Que daí vai ter equipes de moderação reduzida, vão ser terceirizadas ou simplesmente inexistentes, né? Como alguns casos. E aí no meu texto eu cito que, segundo os dados que foram revelados por Frances Haugen lá na audiência no Senado dos Estados Unidos, 87% dos recursos do Facebook foram destinados ao combate
que foram destinados ao combate à desinformação, eles eram voltados para conteúdo em inglês. Né? Embora esse público, né, só 9% dos usuários falavam esse idioma. Então, isso também é um aspecto da reprodução desse discurso autoritário. Né? Essa ausência ela não é só um problema de quantidade, é um problema de qualidade. Né? Porque moderar de forma responsável exige entender as nuances culturais, as gírias, os códigos visuais e até as dinâmicas de poder de cada contexto. Então, sem esse conhecimento, o que acontece é que conteúdos perigosos, discurso de ódio, ou até mesmo redes de exploração, elas passam despercebidas pelos filtros automáticos, né, e pelas equipes distantes, porque não se encaixam nos padrões que essas ferramentas e moderadores foram treinados para reconhecer. Então, essa lacuna, ela agrava desigualdades já existentes, né, as populações do sul global ficam mais expostas a danos digitais e menos protegidas por mecanismos. E aí, em outros lugares, essas mesmas ferramentas, elas funcionam com muito mais rigor, né? Então, é um recado implícito de que certas vidas e certos contextos importam menos ou mais para a lógica corporativa das big techs do que outros, né? E aí, como a prioridade sempre é manter o fluxo de usuários e engajamento, investir em moderação local raramente entra no topo da lista, né? Então, mesmo que o custo social dessa negligência seja altíssimo, isso vai ser desconsiderado. Pois é, um sistema de exploração que continua se repetindo da mesma forma, né? A gente sabe que as vidas sempre foram validadas de uma forma muito diferente, né? Crianças do norte do global são muito mais protegidas, né? Proteger quais crianças, enquanto as do sul global estão muito mais expostas. Então a gente está falando de uma opressão, né? De uma desigualdade que continua se repetindo com um sistema que é isso, é o mesmo sistema que sempre existiu, agora com uma cara nova, né? De big techs e com a mesma concentração. E eu queria fazer um adendo, principalmente na questão da relação entre a exploração infantil e a disseminação de discursos autoritários, porque à primeira vista, quando a gente fala de exploração infantil e fala de desinformação e discursos autoritários, pode parecer que a gente está falando de problemas bastante diferentes, né? Mas quando a gente olha para o funcionamento das plataformas, a gente percebe que todos eles se alimentam da mesma fonte, que é esse sistema que transforma a atenção em lucro. E aí, o algoritmo, ele não distingue o que é ético e o que é nocivo. Ele vai procurar manter as pessoas conectadas, como eu já disse, e no caso da exploração infantil, isso se traduz em um mercado clandestino, né, que se aproveita das falhas e da negligência da moderação para circular imagens e vídeos, e muitas vezes vai fazer isso de forma disfarçada, né, com códigos que a comunidade que consome esse tipo de material entende. Então, no caso da desinformação, a lógica é bastante parecida, né? As narrativas falsas, as teorias conspiratórias, os boatos, eles são projetados para provocar choque e indignação, né? Isso é o que vai garantir o compartilhamento rápido e massivo desses conteúdos. Então, nos discursos autoritários, a estratégia é estimular medo e ódio, né, contra um inimigo comum, mobilizando emoções que geram engajamento contínuo. Então, tudo isso faz parte de uma mesma engrenagem, né, de uma mesma infraestrutura que não só permite, mas que monetiza a circulação desses conteúdos, né? Um ecossistema que ele recompensa a viralização, né? Não recompensa a verdade, né? Ele prioriza o tempo de tela, não vai priorizar a segurança. E que vai tratar danos humanos como um custo aceitável de operação. Então, no fim, a gente está falando de diferentes faces de um mesmo problema, né? Que é o modelo de negócio das plataformas que transforma o que tem de pior em nós, o que nos afeta mais profundamente, né, em matéria-prima para gerar receita. E aí, enquanto essa lógica não mudar, qualquer tentativa de enfrentar cada um desses problemas isoladamente vai, infelizmente, se enxugar gelo. Biana, como que a gente separa o aspecto individual do aspecto estrutural? Porque também é importante falar da responsabilidade, né, dos adultos envolvidos em tudo isso, que ao perceberem que estão monetizando, continuam expondo crianças, e aí tem os níveis menos criminosos, né, da pessoa que não está ali necessariamente vendendo uma pornografia infantil, mas está expondo a criança, até pessoas que realmente chegam nesse nível de vender conteúdo, enfim. Mas também tem esse nível estrutural que a gente tem falado muito aqui. Então dá para separar essas duas coisas? Como que você colocaria esses dois âmbitos que são importantes, talvez complementares, mas com pesos diferentes também? Tá.
Eu acho importante dizer que é claro que cada pessoa tem responsabilidade ética e legal sobre o que ela publica, compartilha e consome, né, nas redes, mas que colocar todo o peso dessa responsabilidade apenas no plano individual é ignorar que existem condições estruturais hoje que não apenas permitem que esses crimes ocorram, mas que produzem um espaço onde esses crimes vão ser amplificados e devidamente monetizados. E se tem alguém pagando, e no caso as plataformas com monetização, então o crime compensa, né? Porque a gente tem, como você bem citou, essas diferentes formas, né? Tem a pessoa que vai ficar expondo seus filhos menores na internet e vai ver que esse conteúdo gera engajamento e vai falar, bom, se isso aqui dá dinheiro, vai expor de uma maneira um pouco mais ou menos sugestiva, mas percebe que é um conteúdo que entrou ali num nicho específico e que aquilo está monetizando, você vai falar, bom, é isso, inclusive, né? Como o Felca cita, é um nível, é o primeiro nível, que é onde, inclusive, o caso do Ítalo e outros casos, né? Como o da Bel para Meninas, que ele cita também, ele entra nessa lógica de monetização e tal. E aí, a gente vê que tem esse nível, mas também tem um nível onde, sei lá, as pessoas são direcionadas para o grupo de Telegram, onde vão vender conteúdo mais explícito e tal. Então, tem essa dinâmica individual, obviamente, de culpabilização das partes, né, que são os pais negligentes, gananciosos, perversos, como o Felca fala, e os consumidores criminosos, mas tem esse terceiro elemento que não é um terceiro elemento qualquer, né? Porque o que a gente vê é que o desenho atual das big techs, dos algoritmos, das recomendações, passando até pelas métricas de engajamento, etc., não só permite, mas ela incentiva e recompensa comportamentos nocivos, né? Conteúdos polêmicos, sensacionalistas, agressivos, né? Ou criminosos como esses. Então, toda essa questão da responsabilidade individual é real, ela é necessária, mas ela não substitui a obrigação estrutural das plataformas de criar ambientes seguros, enfim, éticos, e essa obrigação ela não se cumpre com campanha de conscientização ou termos de usos vagos, né? Mas com mudanças profundas na arquitetura, né? Na forma como os algoritmos eles priorizam o conteúdo, como a moderação é feita, como os dados são explorados, como o lucro é gerado. Então, responsabilizar apenas indivíduos que têm sim culpa e devem sim ser responsabilizados, mas sem mexer nessas bases, é dizer que a gente nunca vai resolver o problema, né? E pior é manter intacto o modelo que lucra justamente com a circulação dos comportamentos que diz condenar, né? Pois é, e aí para a gente já encaminhando para o final, Biana, no seu texto você coloca uma charge, né, que é destruir as Big Techs antes que elas nos destruam. É possível imaginar um mundo sem Big Techs? Como que a gente chega nessa situação, né? Acredito que a gente já está muito avançado para isso, mas por que é tão importante colocar para as pessoas, né, esse poder destrutivo mesmo das Big Techs e que a gente precisa combater isso? Qual que é a importância da linguagem, né, nesse sentido? Antes eu queria dar o crédito às imagens ao Magdiel, dizer para vocês seguirem ele nas redes, porque ele é um artista maravilhoso e agora ele está colaborando comigo, ilustrando os textos, então fazer essa recomendação. E para falar sobre destruir as big techs, eu acho importante voltar um pouco para a questão da regulação que a gente estava falando, porque muito se fala sobre a necessidade de regular as big techs, mas pouco se problematiza a forma como, de maneira geral, a própria esquerda ela tende a pautar esse debate dentro de moldes institucionais já existentes, né, que são as leis de transparência, a lei de proteção de dados, né, regulação de concorrência, códigos de conduta e de ética, e que são importantes. Mas, embora importantes, e vou reforçar aqui que regular as big techs é, sim, extremamente importante e necessário, a gente precisa sempre ter em mente que essas ferramentas jurídicas e administrativas, elas foram pensadas para empresas normais, né? E não dão conta de lidar com esse tipo de poder que as Big Techs concentram, porque as Big Techs, como eu também estava falando, elas não são empresas normais, né? Elas operam em escala global, elas controlam infraestruturas privadas que elas, enfim, impactam diretamente no espaço público e na vida cotidiana, né? Concentrando esse poder econômico, político, informacional de uma forma nunca antes vista, né? Então,
tratar a regulação apenas com esses instrumentos tradicionais é, em muitos casos, contraproducente. Porque o problema de pautar a regulação nesses moldes é que isso pode tender a legitimar a posição que elas ocupam, né? Ao dizer que as big techs elas precisam ser mais transparentes ou que elas precisam cumprir deveres públicos, parte do pressuposto de que a presença e a centralidade dessas empresas na vida social, elas são inevitáveis, enquanto elas não são, né? Ainda que para evitar, a gente tenha que lutar bastante, né? Então, isso desloca o debate para como adaptar as nossas instituições para caber às techs, ao invés de questionar se elas deveriam ter tanto poder. Então, isso naturaliza o domínio delas, em vez de enfrentá-lo. E é aqui que entra a crítica central para mim, que não basta apenas defender a regulação, é preciso, além de defender a regulação, inserir essa pauta em uma estratégia maior de resistência aos domínios da Big Tech, porque, caso contrário, a regulação ela corre o risco de ser mais prejudicial do que emancipatória. E aí vai consolidar o poder dessas empresas sob um verniz legal e vai reduzir a discussão a uma regulação técnica, né, que vai esvaziar a dimensão política. Então, o que está em jogo não é a ausência de regras, mas quem decide como vivemos, como a gente se comunica, como a gente se relaciona, e por que a gente aceita que essas decisões elas estejam nas mãos de empresas privadas, né? Porque quando a gente vencer a pauta da regulação, eu coloco quando, porque eu acredito mesmo que a gente vai, espero que logo, quando isso acontecer, que seja para enfraquecer o poder privado das big techs, né? E aí, enquanto isso, simultaneamente, a gente tem que construir alternativas públicas, né? Alternativas comunitárias, descentralizadas, porque a regulação ela deve ser uma ferramenta de redistribuição de poder, né? E não para legitimar essa concentração. Tá bem, Biana? Nossa, pontos fundamentais, eu adorei o nosso papo, citando também a Natália, que esteve aqui com a gente um pouco antes. Obrigada, viu, por todos esses apontamentos que fazem a gente entender com muita mais profundidade. Obrigada. É isso. Tchau, tchau. Valeu, Biana. Tchau. Bom, gente, muito obrigada, viu, pela sua companhia aqui no nosso BDF Entrevista. Aproveito para te lembrar que a gente tem programa novo de segunda a sexta, sempre às 7 da noite, aprofundando temas aí do debate público. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau.